proibido cochilar. Não sei se hoje ainda acontece isso, mas você conseguia, há muitos anos atrás, identificar o estudante que queria fazer medicina pelas horas de estudo. Sabe, era aquele que dormia no máximo 4 horas por dia, acordava cedo, parava para almoçar. Quando você via alguém assim, já sei, quer fazer medicina. Foi uma pegada mais ou menos assim também naquela época, não? Foi uma pegada muito forte. Quantos meses, assim, ou anos, não sei, de estudo? Foram 3 anos de estudo intenso para passar na UNB. Que coisa, né, gente? Primeiro ano, naquela época chamava segundo grau. Primeiro ano, segundo ano e o terceiro ano. Então, esses 3 anos tinha que estudar muito. Mas um conselho que eu dou para quem estiver assistindo que é estudante, dormir é muito importante. Perder sono não é bom. Olha só. Então, eu estudava muito, mas eu tinha a hora certa para dormir, no máximo 11 horas, e dormir pelo menos 7 horas por noite. Dormir bem, esse é o segredo. Se você não dorme bem, no dia seguinte você não consegue se concentrar e não vai ter um bom aprendizado. E eu, quando chegava da escola, geralmente 1 da tarde, eu descansava, começava a estudar 2h30, mas eu tinha uma rotina. Estudava 1 hora e ficava 20 minutos descansando. Se você pega direto, sem parar, o seu cérebro não consegue mais captar informação. Então você tem que dar uma relaxada, uma pausa, e você consegue aprender mais. E às vezes, eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando, nossa, fiquei 5 horas estudando direto. Eu falo comigo mesmo, às vezes eu não tenho intimidade com a pessoa, eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu já vejo, estudou 5 horas sem parar, não aprendeu nada. Pois é. Depois de 45, 50 minutos, seu cérebro não consegue mais captar. Então tem que dar uma parada, uma descansada, e depois você volta renovado e consegue aprender. Olha só, inclusive alguns especialistas falam que na época, e a gente vê isso preparatório para o vestibular, um dia antes do vestibular é o dia de você realmente ficar tranquilo, para não dar aquela neura na hora do vestibular, né? Exatamente. Os 3 últimos dias antes do vestibular, os 3 dias anteriores ao vestibular, você já diminui o ritmo, você não fica estudando mais intensamente para não se sobrecarregar. E o que eu usava era o seguinte, faltando 3 dias para o vestibular, eu ficava apenas revisando, eu tinha anotações, coisas que eu não podia esquecer. Então, lembretes fundamentais. Agora, ficar estudando horas direto não é bom, porque realmente você entra com a mente cansada e não tem um bom rendimento. Costumava estudar pelo menos até 11 horas da noite, inclusive para entrar na faculdade, depois de entrar também. Eu era freguês da Biblioteca Central da UNB, então todas as noites, né, o curso de medicina é manhã e tarde, todas as noites eu estava lá na biblioteca, estudando. Isso é muito importante, né? Hoje, os estudantes de medicina acham que podem fazer um curso mais ou menos de medicina e depois na residência tiram o atraso. Tudo bem, depois você vai fazer a residência em uma área, você vai ficar bom naquela área, mas a medicina ela é ampla, você precisa ter uma formação ampla para ter o conhecimento real do problema do paciente. Não pode analisar o paciente somente por aquela especialidade. Você tem que ter uma visão como um todo do paciente para ser um bom médico. Então, todas as disciplinas a gente se dedicou muito para aprender.